gostaria de conversar, de ouvir, na verdade, o primeiro-tenente da Polícia Militar, o Tiago Luiz Lourençon. Ele é diretor do Núcleo de Análise de Riscos da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que é o setor responsável pela orientação das atividades de mapeamento das áreas de risco territorial estadual, pelo acompanhamento do Plano Nacional de Segurança de Barragens e pela operacionalização da Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes, MCR 2030, aqui no estado de São Paulo. Muito prazer, Luiz, muito obrigada. Bom dia a todos. Em nome do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Romanek, agradeço pela oportunidade de participar desse evento e trazer aqui algumas informações que com certeza vão elucidar esse processo de integração entre o plano de ação de emergência e o plano de contingência, esse processo de integração que é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, e todos juntos, né, promover melhoria na segurança, e tanto na gestão do empreendimento, quanto para as pessoas que residem em ajusante das barragens de forma especial. Então, falando sobre essa temática, eu iniciei aqui minha apresentação, e antes que a gente comece, né, é importante, até no sentido de desmistificar algo, né, a partir desse momento aqui a gente não vai ficar não vamos tratar de um órgão denominado Defesa Civil, né? Nós vamos tratar agora das atividades de Defesa Civil, tá bom, pessoal? Que é o conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, que são destinadas a prevenir desastres, socorrer a população e estabelecer a normalidade social, econômica e ambiental. Então, são atividades. Esse é o nosso cenário que a gente vai dialogar, e para isso a gente fala, então, a nossa base normativa, né, para poder falar sobre o assunto, a Lei Federal 12.6 de 2012, que é a política, estabelece a política e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, também a política estadual de proteção e defesa civil e a Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a base normativa para a gente desenvolver essa atividade. Obviamente que existem diversas outras normas, né, previstas aí, de acordo com os órgãos fiscalizadores para cada tipo de uso de empreendimento, mas basicamente a gente pode trabalhar em cima dessas informações. Então, para falar sobre os conceitos de atividade e desmistificando aqui, né, a gente não ficar preso somente ao órgão de defesa civil, a gente vai falar do que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ela prevê, né? Então, pessoal, é importante a gente saber que ela compete, né, à PNPDEC, né, vou usar só a sigla que é mais prática, né, porque o nome da política é bastante extenso, né, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, agora a gente fala só PNPDEC. Ela estabelece no artigo 2º que compete à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios adotar medidas necessárias à redução do risco de desastre, né? Então, essa competência, ela não é exclusiva de um órgão denominado Defesa Civil. Os senhores podem procurar na PNPDEC, que em nenhum momento ela vai falar, compete exclusivamente ao órgão de Defesa Civil. Não, muito pelo contrário, ela fala do que são as medidas, as ações de proteção e defesa civil, e a competência para a execução disso é do ente federado como um todo. Por isso que a gente fala sempre do poder público no geral, tá? E aí o artigo 2º ele vem falar para a gente, não somente competência é do poder público, né? Porque nesse mesmo artigo ele fala que compete aos entes federativos, podendo contar com a colaboração de entidades privadas e a sociedade em geral. E esse poder aqui é bom de fazer uma ressalva importante, porque são dois polos, né? Então, por um lado, eu tenho a administração pública, onde esse poder, na verdade, a gente pode falar uma chancela, né? Uma autorização para que o poder público como um todo, no desenvolvimento das atividades da PNPDEC, ele está autorizado a procurar o apoio de entidades privadas e da sociedade em geral, como forma de dizer que não é uma questão de abuso de autoridade, que ele procure e fomente que os particulares participem dessa ação. E esse poder também se resume, então, para a administração pública como um poder-dever, né? Nós, na administração pública, nós devemos procurar, né? Ela deve buscar a participação de entidades privadas e da sociedade em geral. E do outro lado, né, dessa relação aí do poder, né, a gente tem as entidades privadas e a sociedade que exercem, então, uma certa liberdade, né, em aceitar
de participar desse processo ou não. A gente vai ver que tem casos específicos um pouquinho mais para frente aí que também vai se tornar dever, mas, em geral, né, a gente tem que, nós, da administração pública, devemos fomentar, devemos procurar, devemos envolver o particular, a sociedade em geral, e eles podem se exibir as responsabilidades, dizer, não quero participar, né, porque ninguém é obrigado a deixar de fazer algo, e, obviamente, que não naquelas ações que competem ao Estado de forma natural, né, garantir a população, como, por exemplo, a incolumidade pública. Aí nós temos normas de direito administrativo aí que vão forçar o particular a participar dessa situação se for necessário, tá? Então, continuando, né, a gente passou rapidamente aqui que as atividades de proteção civil são competências de todos no poder público e também da sociedade em geral. E como que isso deve funcionar? É através do que vem dizer o artigo 3º da PNPDEC, é a integração da PNPDEC a todas as outras políticas públicas setoriais. Certo, pessoal? Então, o que isso quer dizer na lei, né? Que cada um no poder público, conforme a sua expertise, né, conforme as suas atribuições habituais, deve pensar em elementos relacionados com redução de riscos e desastres. Um exemplo bem simples, né? Habitação. A Secretaria da Habitação do município, ela precisa conhecer detalhes da sua população que reside em área de risco para poder ofertar para esse pessoal aí uma moradia em um local seguro, tirar as pessoas da área de risco. A saúde precisa conhecer as dinâmicas de desastre e áreas de risco do município para que os hospitais, as equipes tenham condições técnicas, né, condições de material e profissional para poder atender uma vítima que decorre daquele tipo específico de desastre. A segurança pública tem que saber sobre isso também. O bombeiro que atua no território específico precisa conhecer lá uma área de risco para saber se vai conseguir entrar com a viatura onde tem deslizamento, para saber se precisa o treinamento que tem que ofertar para o seu pessoal, né? Se tem que ter bote por conta de inundação, se o pessoal tem que fazer curso de salvamento aquático. Então a gente tem que pensar nisso aí, com esses exemplos que eu citei aqui, para todas as secretarias. E isso deve acontecer de uma forma natural, porque todos no poder público têm competência com relação a isso. E essas ações elas vão ocorrer, então, de forma articulada, envolvendo todos, né? O poder público, né? São os chefes de gestão nos poderes, nos 3 níveis de governo, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, as entidades privadas, a sociedade em geral e todas as políticas públicas articuladas. E aí tem uma ressalva importante aqui para os nossos colegas empreendedores que nos procuram, às vezes, com dúvidas sobre o tema, dificuldades em exercer, né, esse processo de implantação do plano de ação de emergência para um município que não tem um órgão denominado Defesa Civil. Pessoal, a competência natural de fomentar, de incentivar, de articular ações relacionados com riscos e desastres por todos no poder público no município, envolvendo todas as políticas públicas, cada uma conforme a sua expertise, pensar em gestão de risco e desastre, essa competência natural é do prefeito, é do chefe do poder executivo. Então, lá no município que não tem a defesa civil, você tem que procurar o prefeito. Tá? E ele precisa inteirar todas as secretarias e envolvê-las no processo de implantação do plano de ação de emergência. E também a todas as outras tipologias de desastres previstas aí na normatização nacional. É daí que vem esse conceito, né? Essa união de esforços, todos com obrigação, e defesa civil somos todos nós, né? A gente sabe que a realidade é um pouco difícil, né? Ainda existem em alguns locais, algumas pessoas têm dificuldade de entender essa dinâmica de que todos possuem competência para atuar perante a PNPDEC. Alguns colegas, infelizmente, o lema deles, né, ainda é defesa civil somos todos eu, né? A gente fica bastante chateado com isso, mas as obrigações são de todos. E como que, então, a PNPDEC é organizada? Agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre o órgão de defesa civil. Então, dentro da PNPDEC, a formulação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, nós temos órgãos centrais, né, que são esses criados especificamente para dar o apoio administrativo e operacional para que essas ações que devem ser articuladas por todos no município, ou no Estado, ou na União, esses órgãos são criados para poder dar esse apoio
administrativo e operacional, porque aí vai detendo a expertise, sabe os caminhos, sabe como fomentar, né, lá a habitação, a segurança, a assistência social, a saúde, o esporte, a educação e etc. Cada um ser incentivado e para criar projetos e cuidados específicos com relação a esse desastre. O segundo, os outros atores aí do sistema são os órgãos setoriais. E quem são os órgãos setoriais? São todas as secretarias, e dentro das secretarias, todas as entidades da administração direta e indireta que compõem um governo específico. Por quê, senhores? Porque são eles que operacionalizam as políticas públicas setoriais, aquela que o artigo 3º da PNPDEC fala, né? A PNPDEC deve ser integrada a todas as políticas públicas setoriais. Então, são as secretarias, entidades da administração pública direta e indireta que operacionalizam políticas públicas, que são os órgãos setoriais dentro do sistema. E, por fim, os órgãos de apoio, naquele polo que a gente falou, né? O poder, no sentido de liberdade, né? São as entidades privadas e a sociedade em geral que participam. Até a gente chega, então, uma concepção ideal do sistema nacional, né? Nós estamos falando ainda do sistema federal. O sistema nacional será formado, então, é formado, né, por todos os sistemas municipais de proteção de defesa civil, onde existe lá a defesa civil municipal como uma coordenação central dessas ações articuladas, envolvendo todas as entidades públicas, mais a sociedade civil em geral, os sistemas estaduais e mais o sistema federal, que é esse que é operacionalizado pela Secretaria Nacional de Proteção de Defesa Civil, né, o sistema estadual, nós que cuidamos aqui, a Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa Civil. Então, toda vez que eu tenho ações que envolvem esses níveis diferentes de sistema, eu estou falando que essa união de esforços é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E a gente faz uma ressalva aqui sobre aquela questão da liberdade, né, do segundo polo da lei, da participação de entidades privadas e a sociedade, que ninguém é obrigado a fazer algo, ou deixar de fazer, ou deixar de fazer alguma coisa que não é virtude de ter, como a gente sabe, né? Entretanto, a não ser que haja uma lei específica que determine a entidade privada ou a sociedade que participe desse processo, ele passa a ser, então, um poder dever, né? Assim como que é da administração. E no caso específico nosso aqui, existe uma normatização que fala, né? A entidade privada precisa participar desse processo, e a Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, tudo isso é para a gente entender o caráter normativo que força essa integração, que vem ser muito bem consolidada aí, veio ser mais, né, fortemente consolidada na atualização recente da PNSP, no artigo 12 especificamente, competindo diversas atribuições de forma específica ali para o empreendedor e também a sua união, que é a articulação com o poder público municipal. Tá? Então, a gente sabe aí que do particular, como já foi falado, né, a obrigação dele de participar vem aí depoente de normas de direito administrativo, talvez podendo até envolver o Poder Judiciário, para que o particular se envolva, né? Isso aqui é a administração pública, no seu papel de cuidar da implantação das pessoas, decorre desse tipo de situação, inclusive fazendo uso aí, aplicando o poder de polícia na prática, com fiscalização, regulamentação, sanção e etc. Do empreendedor público decorre da PNPDEC e da PNSP, né? Porque existem empreendedores públicos que operacionalizam políticas públicas setoriais, né? Além da Política Nacional de Segurança de Barragens, que confere também mais obrigações. Isso é o empreendedor público e do poder público em geral, que é ali a administração pública do município, estado e na União, decorre da PNPDEC. E essa obrigatoriedade normativa das integrações, né, que a gente precisa que sejam feitas. Então, dessas duas normas, tanto a PNPDEC quanto a PNSB, surgem os planos que a gente já conhece muito bem, os dois são muito parecidos, né? Os dois cuidam da preparação para a emergência. Trata de monitoramento, comunicação, alerta, fuga, socorro, essas rotinas que devem ter um plano de contingência, como eu disse, muito similares, né? Aí tem algumas diferenças que é importante a gente falar, que o PAI, né, o Plano de Ação de Emergência, ele trata de uma fase interna, né? São ações coordenadas pelo empreendedor com o apoio do poder público, né, tem legislação específica, o foco é a segurança do empreendimento, e a externa, que são ações coordenadas pelo poder público com o apoio do empreendedor. Essa é a integração que a gente precisa, né? Com normatização específica, o foco é na emergência, né? Então, esses documentos, PAI e PLANCOM, eles têm elementos que se compartilham. Então, quando a gente fala de plano de contingência, a base da elaboração de um plano, né, ela começa onde? Conhecer o cenário de risco, para poder especificar todos os elementos que vão compor o plano de contingência. E de onde que vem essa informação do cenário de risco, né? Aquela cartografia que vocês produzem aí, né, e colocam à disposição dos municípios.
o mapa de inundação, né, delimitação de SAS, SS, uma informação importantíssima para que o município consiga elaborar o seu plano de contingência, conhecer o cenário de risco. No Plancon, o Poder Público Municipal precisa conhecer detalhes sobre a população vulnerável, assim como o empreendedor também tem que fazer o levantamento dessa população, né? São informações que subsidiam tanto um quanto o outro aí, esse processo de integração. Eu tenho que saber quem reside, eu tenho que saber de condições de vulnerabilidade sociais de quem reside ali. Para quê? Para poder prever o melhor recurso possível para dar o atendimento àquela pessoa no momento da emergência. Gatilhos de acionamento lá no plano de contingência, eles vêm de onde? Lá do sistema de monitoramento da barragem, né? Os sistemas de alerta que são previstos no plano de contingência, nesse caso específico, são os sistemas que estão previstos na norma lá para que o empreendedor instale. Plano de comunicação, importantíssimo, né? O fluxograma de notificação. E é importante que tenha um caráter de redundância, né? Tanto o empreendedor quanto a Defesa Civil devem ter os contatos ali dos órgãos de emergência, de quem está atuando na emergência. É importante que os dois façam isso, a gente fomenta que faça isso, a gente participa de exercícios simulados. Hoje mesmo está acontecendo um lá da barragem da CBA Alumínio, né? Então o pessoal está fazendo um exercício simulado virtual lá, a gente participa de forma remota aqui e apoia também naquilo que for necessário, né? Estabelecimento de rota de fuga e ponto de encontro e ações de contingência, ou seja, né, são elementos que são compartilhados entre esses dois documentos aí e ajudam, né, a produção de um trabalho mais efetivo, graças a uma integração que deve ser sempre cada vez mais forte, né? Vamos avançando, falar a participação comunitária, por que é importante envolver a população, né? Porque fornece subsídio para que o planejamento do PAI seja efetivo, fornece subsídio para que a definição de protocolos, recursos humanos e materiais esteja adequado à realidade do local, isso é importante saber, fornece subsídio para que se possa capacitar a população, para que ela saiba como agir, né? A gente dá uma especial atenção à zona de autossalvamento, né? Porque na zona de autossalvamento é onde o poder público, os órgãos de emergência, não terão tempo para atender a população, né? Então, essa população aí, com um cuidado muito especial, ela precisa ser treinada para que ela promova o seu próprio salvamento no momento da emergência. Justamente isso é relacionado com a definição da zona de autossalvamento. O objetivo sempre de preservar vidas. Acho que não é preciso a gente falar sobre ações previstas na normatização, já até estourei meu tempo aqui em 45 segundos agora, né? Eu vou cronometrando para não causar problemas aí para os organizadores do evento, né? Elementos previstos na normatização, todos nós aqui já conhecemos muito bem, né? Tanto Defesa Civil quanto empreendedores, previstos nas normas que a gente já falou aqui, né? E uma coisa aqui muito importante que eu gosto de falar, né? O planejamento ele precisa ser baseado na comunidade, né? Não basta a gente saber somente a quantidade de pessoas afetadas. O nosso colega da CTG, que acho que foi o Vitor Hugo, né? Ele passou alguns detalhes aí do levantamento da população, informações extremamente importantes, relevantes. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Isso é o tipo de coisa que a gente tem que sempre inclusive deixar à disposição para que outros conheçam melhor os seus próprios processos, né? Isso é muito importante. Para quê? E por que a gente tem que conhecer? Para garantir a efetividade do resultado, né? Que depende de diversos fatores, né? Eu tenho que conhecer não é só quantitativo, eu tenho que saber quantos homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, problemas de saúde, quem tem animal de estimação, transporte próprio, né? Solução temporária de moradia, etc. Por que tudo isso que eu tenho que saber? Justamente, né, pessoal, para preparar o recurso humano e material que eu vou ter que disponibilizar no momento da emergência, para melhorar a efetividade das ações em todos os momentos, né? Desde a definição de alerta que será utilizado, né? Existem várias formas, eu tenho que conhecer o território para saber um pouco melhor, a definição de rotas de fuga em ponto de encontro, estabelecimento de protocolos emergenciais, né? Eu ver quem vai precisar de transporte, abrigo, acolhimento, né? Tem pessoas que precisam de abrigo, não tem para onde ir, né? Tem pessoas que têm outra propriedade para ir, então tem que saber toda essa quantidade de pessoas para poder definir os recursos, né? Para quem que eu vou ter que fornecer alimentação, né? Itens de higiene, acompanhamento médico e psicológico. Então esses são os detalhes aí da nossa apresentação sobre esse processo de integração entre esses planos. Tem um vídeo aí sobre exercício simulado, acho que não precisa passar, a gente venceu aqui o que toda a informação que era suficiente, tá? E eu fico à disposição aqui para os senhores aquilo que for necessário, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de participar. Muito obrigado, senhores. Muito obrigada, Tenente Maricol, pelas palavras. As defesas civis dos municípios, elas são fundamentais aí para a implantação do PAI
e é bom poder contar com uma parceria com vocês. Bom, para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria de passar a palavra para o Rafael Ervilha Caetano. Ele é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade de Brasília, especialista em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e atualmente o Rafael é coordenador de ação fiscalizadora de Superintendência de Serviços de Geração. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado Salete, bom dia a todos que estão acompanhando o evento, aos colegas que estão palestrando também. Agradecer o convite, né, para a ANEEL falar um pouco do papel da agência, né, sobre esse tema de acompanhamento e implantação dos planos de ação de emergência das usinas hidrelétricas. A gente tem uma apresentação que vai ser aí projetada. Já podemos passar para o próximo slide, por favor. Então, como eu disse, o objetivo da nossa apresentação é contextualizar um pouco o papel da agência, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica é uma agência reguladora do setor elétrico, né? Então, a gente tem competência para regular, fiscalizar, mediar conflitos entre os agentes do setor elétrico, tá? Próximo, por favor. A gente tem uma organização bem simples dentro da ANEEL, uma estrutura bem horizontal, que permite uma aproximação do nível técnico para a diretoria colegiada, né? Isso tenta exemplificar. Então, são os 20 superintendências e a minha superintendência, a fiscalização de geração, está em destaque aí. Próximo slide. Bom, o setor elétrico ele tem uma organização simples também, né? E a estrutura da ANEEL segue essa lógica. Então, a gente tem a parte de geração, são as usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas, usinas fotovoltaicas, né? Tudo quanto é tipo de produção de energia. A minha superintendência é responsável por fiscalizar esse setor, né? Depois a gente tem a parte de transmissão e distribuição dessa energia, a gente tem uma outra área dentro da ANEEL que fiscaliza esse setor, tá? Próximo. Bom, e dentro da fiscalização de geração, a gente não atua só em um tema, né? São diversos temas que a gente atua. Aqui estão exemplificados algumas questões que a gente atua. Então, como a expansão da oferta, hoje a gente tem mais de 3.300 empreendimentos em implantação. A gente fiscaliza também o desempenho dos empreendimentos, algumas questões setoriais de obrigação que são colocadas por políticas públicas, a gente fiscaliza, a operação do sistema, alguns agentes especiais, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, por exemplo, e tem também o tema aí de segurança de barragens, que veio para a ANEEL com a lei lá 12334, lá em 2010, tá? Isso tudo a gente conta com 25 servidores, todos localizados aqui em Brasília. É lógico que é impossível a gente conseguir todos esses trabalhos se não fosse, por exemplo, a possibilidade de convênio com as agências estaduais, né? No caso de São Paulo, a gente tem um convênio de descentralização dos nossos serviços para a Arcesp, né? Então, eu acredito até que a gente tem colegas da Arcesp acompanhando o evento. A fiscalização de segurança de barragens e outros temas de geração a gente delega para a Arcesp no estado de São Paulo. Bom, no próximo slide a gente traz um pouco do cenário das barragens do setor elétrico, né? Então a gente tem aí 1.300 barragens que são focos de outorga, tá? Dessas a gente tem 794 barragens que se enquadram nos critérios colocados pela lei, pela Política Nacional de Segurança de Barragens, tá? E a gente, num universo um pouco menor, a gente tem aí 606 barragens com dano potencial alto, né? No setor elétrico, a gente não tem barragem classificada como de risco alto, né? Isso porque, como já foi falado por representantes das empresas, a grande maioria das barragens do setor elétrico são muito bem mantidas, são muito bem construídas, né? Então, o Brasil é um setor de excelência e exporta esse know-how mundo afora sobre metodologia de construção e manutenção de barragens. No próximo slide, a gente mostra um pouco da classificação das barragens, né? A gente tem um painel que quem tiver curiosidade pode acessar, esse link que está aí em cima, né? A gente tem um painel onde a gente mostra a classificação e avaliação das barragens do setor elétrico, né? Então,
para a gente respeitar o tempo aqui, não vou me aprofundar, mas a gente tem 65% das barragens do setor elétrico são classificadas como do tipo B, né? Ou seja, são grandes barragens, dando potencial alto, né? São grandes barragens com grande volume de reservatório e que podem atingir comunidades se ocorrer algum problema, mas são barragens muito bem mantidas, categoria de risco baixo, né? Com a grande maioria delas aí, 95%, risco baixo, ou seja, barragens bem mantidas, com estado de conservação satisfatório. Tá? O próximo slide também mostra um pouco da evolução da classificação que a gente faz ao longo dos anos. A regulamentação da ANEEL se deu no final de 2015, né? Então a primeira classificação a gente publicou em 2016 e a gente sistematicamente publica a classificação das barragens do setor elétrico anualmente, né? Então a gente vê a evolução, né? Esse salto em 2020, né, principalmente as barragens que não se enquadram na política, são relativas às usinas de pequeno porte, né? O que a gente denomina de CGH, são usinas abaixo de 5 megawatts que não possuem outorga e que a partir da modificação da lei, a ANEEL passou a ser responsável por fiscalizar esses empreendimentos, né? Então por isso que a gente partiu, teve esse salto aí na classificação. Tá. E a gente, ao longo desse tempo todo também, no próximo slide a gente mostra isso, a fiscalização que a gente executa, né? Desde 2016 a gente faz campanhas anuais de fiscalização, né? Cada um desses anos a gente escolheu temas diferentes para atuar, né? Então a gente, em azul, a gente mostra todas as barragens, os empreendimentos, na verdade, que a gente monitora. Então, aqui o número é um pouco menor porque a gente está falando de empreendimentos. A gente tem empreendimentos com mais de uma barragem. A gente tem empreendimentos como o Belo Monte, por exemplo, que tem 33 barragens, né? Então, esse número é um pouco menor, mostra o número de empreendimentos. A gente vê que em 2019 a gente teve um grande salto na ação fiscalizadora por conta lá do acidente de Brumadinho, né? No início do ano de 2019. Então, em 2019 a gente executou fiscalização presencial em todas as barragens de dano potencial alto. E naquela oportunidade foi um trabalho muito interessante que a gente conseguiu reunir na mesma mesa, inclusive na maioria das vezes, pela primeira vez, o empreendedor com a Defesa Civil. Então ali, a gente, enquanto órgão fiscalizador, a gente percebeu o nosso papel de fomentar essa aproximação, de fazer com que o empreendedor não só elaborasse um documento, o PAI, mas partisse também para ajudar a Defesa Civil a estabelecer o PLANCOM, né? E como foi falado aqui, a própria experiência de 2019 conseguiu produzir elementos para modificação da Lei 12.334, que a gente vai falar um pouquinho depois. No próximo slide, a gente mostra um pouquinho essa linha do tempo da Política Nacional de Segurança de Barragens. A lei é de 2010, né? Desde então, a gente fez diversas ações, temos aí a resolução do CNA, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a ANEEL fez a sua regulamentação, a resolução normativa 696 em 2015. Como eu falei, a partir de então a gente tem classificações anuais e campanhas de fiscalização anual. Em 2019 nós tivemos essa força-tarefa, onde fiscalizamos todas essas barragens de dano potencial alto. E com 10 anos da Política Nacional de Segurança de Barragens, em 2020, agora a gente teve a modificação da lei, que trouxe elementos muito importantes de modificação com relação ao plano de ação de emergência. Tá? Em 2021, agora, a gente publicou a nossa última classificação. Bom, falando um pouquinho da modificação da lei, no próximo slide, pode passar, inclusive, 2 slides, por favor. A lei trouxe, como eu já disse, uma modificação com relação à competência da ANEEL de fiscalizar empreendimentos de pequeno potencial, né? Então, clica aí, por favor. A gente vê como aumentou nosso portfólio de usinas que a gente fiscaliza. Inicialmente, a gente tinha 910 barragens. Próximo slide. Aí a gente vê que deu um salto, né, de CGHs, aí, vamos para 1.600 barragens. A gente não conseguiu classificar todas as CGHs, a gente tem uma dificuldade de encontrar esses empreendedores, né, mas a gente está trabalhando fortemente para fazer isso. No próximo slide a gente mostra os fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens, e aí eu destaco 2 itens, né, que a lei traz.
Informação estimula a participação direta e indireta da população. Então, é muito importante a participação da comunidade, não só do empreendedor, não só da defesa civil, para a construção do PAI, né? Traz também a responsabilidade do empreendedor com relação à segurança da barragem, né? E a responsabilidade dele com relação a, eventualmente, alguma ruptura, alguma consequência relacionada a essa manutenção, né? Instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens, também no próximo slide, com destaque aí para o Plano de Segurança da Barragem, que inclui o PAI. Então, o PAI é capítulo de um plano de segurança que é mais amplo, que prevê questões relacionadas aí à manutenção da barragem, às inspeções de segurança regular, questões relacionadas à revisão de segurança, né? Tudo isso compõe o Plano de Segurança da Barragem e o PAI também. No próximo slide, a gente mostra o que o PSB tem que conter, né? E a lei trouxe um elemento fundamental que quem se enquadra na lei, nos critérios de dano potencial, nos critérios de volume de reservatório, altura da barragem, necessariamente tem que produzir um mapa de inundação. Isso não estava muito claro antigamente, mas hoje está muito claro. Então, isso é um elemento muito importante para a construção do plano de ação de emergência, tá? Nos próximos 2 slides, mais um, por favor. Isso. A lei, ela traz o que o PAI tem que ter, né? Então, já foi falado nas apresentações anteriores, eu não vou falar muito sobre isso, mas isso está muito claro, né? A obrigação da barragem de ter PAI quando ela tem dano potencial médio ou alto, os programas de treinamento, né? As comunidades têm que ser treinadas para saber como reagir numa situação de emergência, as medidas para resgate de atingidos, né? O levantamento cadastral, como já foi falado e mostrado aqui em apresentações anteriores, instalação de sistema de alerta sonoro, ou se outro sistema mais eficaz. Então, se um outro sistema for instalado, ele tem que ser mais eficaz do que o sonoro, né? Os colegas aí de defesa civil sabem dizer com mais competência que, por enquanto, o que se tem de mais eficiente é, de fato, o sistema de sirenes, tá? No próximo slide, a gente tem mais elementos também, que é o plano de comunicação, planejamento das rotas de fuga e dos pontos de encontro, né? O PAI ele tem que estar implantado antes do enchimento do reservatório. Só que, como a gente sabe, né, a realidade das nossas barragens, a regulamentação foi feita agora, então a gente tem um período de implantação do PAI, né? O ideal é que, lógico, antes da barragem começar a operar, o PAI já esteja implantado. Na realidade, a gente tem as barragens já operando há muitos anos e a gente não tem PAI implantado, e é o que a gente busca, né, atuando como órgão fiscalizador junto às empresas e aproximando as empresas das defesas civis e municípios, né? Defesa civil e representantes da população devem ser ouvidos na construção do PAI, né? O órgão fiscalizador não tem como estabelecer regras com relação, por exemplo, à localização das sirenes, a zona de autossalvamento, a extensão dela. Isso tem que ser conversado com a comunidade, com as prefeituras e a população, juntamente com o empreendedor e defesa civil, estabelecer essas regras. A realidade local tem que ser respeitada. E a realização de exercícios simulados com a população. Isso é fundamental, é lógico, né? Todo mundo que aprende alguma situação, se não ficar periodicamente revisitando aquele assunto, a gente acaba esquecendo, né? Então é importante a gente sempre ter exercícios periódicos, né? No próximo slide, então, o que a ANEEL fiscaliza, né? A gente fiscaliza, resumidamente, o cumprimento por parte do empreendedor do que a lei estabelece. Então, a gente dá uma olhada lá na documentação relativa aos planos de segurança, aos planos de ação de emergência, a gente cobra dos empreendedores recolhimento de anotação de responsabilidade técnica de todos os documentos que são emitidos relacionados à segurança da barragem. A gente verifica as inspeções de segurança que são realizadas anualmente pelas empresas, né? Verificação de condição operativa e do estado de conservação das barragens. E a gente verifica também plano de ação com a Defesa Civil, com os municípios, para a implantação dos PAIs, tá? Esse é o foco da fiscalização. E o que a gente acha, né? No próximo slide a gente mostra um pouco uns exemplos das constatações
que a ANEEL verifica, né? Então, a ausência de interação com a sociedade, com a Defesa Civil, isso foi muito notado lá em 2019, e a gente nota também que ao longo desses anos isso tem melhorado bastante, inclusive, né? Em 2020 nós fizemos a campanha de verificação do avanço da implantação de PAI de diversas empresas do setor elétrico. A gente nota uma sensível evolução, apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, tá? PSB incompletos, desatualizados, ausência de recolhimento de ART, né? PAI, mapas de inundação desatualizados, a gente verifica também, e a gente atua para que isso tudo seja dirimido por parte das empresas que a gente fiscaliza, né? Mas a gente não atua só com as empresas do setor elétrico, né? No próximo slide a gente mostra um pouco das parcerias que a ANEEL tem também. Eu não vou exaurir toda essa lista aqui, mas eu destaco um acordo de cooperação técnica que a gente tem com os órgãos de fiscalização de barragens federal, né? A ANEEL, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Mineração, o IBAMA, a SEDEC, que é a Secretaria de Defesa Civil Nacional. A gente tem um acordo de cooperação, a gente se reúne periodicamente, uma vez por mês a gente tem reunião de trabalho para tratar dos assuntos relacionados à segurança de barragem como um todo, tá? E principalmente para situações de emergência, a gente compartilha know-how, informações e tudo para a gente ter uma boa gestão nessas situações, né? A gente tem uma atuação também com um acordo de cooperação com o Comitê de Barragens, né? Que o Diego está representando aqui, o CBBB. Temos uma atuação interessante com CONFEA, CREA, CNJ, Defesa Civil, uma aproximação muito importante, inclusive, com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, né? O Tenente Lourenço, a gente teve diversas interações também, DENIT e outras entidades que se envolvem no tema. E os desafios, né? Qual que é o desafio que a gente enxerga? Assegurar o atendimento das recomendações de inspeção de segurança. Como eu disse, todas as barragens do setor elétrico têm a obrigação de fazer inspeções regulares anualmente. E a ANEEL atua para que as recomendações colocadas nessas inspeções sejam de fato cumpridas, né? Assegurar que o PAI seja de fato implantado, como eu disse, a gente vem sistematicamente atuando junto às empresas para acompanhar o avanço da implantação. A implantação não é só elaborar um documento e entregar para a Defesa Civil, né? O papel ele não vai ajudar a comunidade numa ação de emergência. A comunidade tem que, de fato, ser treinada, tem que ser orientada para saber como agir no momento de emergência, tá? Clareza nas competências entre empreendedor e Defesa Civil, né? O grupo dos fiscalizadores federais tem discutido uma matriz de competência onde a gente tenta colocar os detalhes da competência do empreendedor, a competência da Defesa Civil, por exemplo, quando for implementar uma rota de fuga, definir os pontos de encontro. A gente tem trabalhado nesse sentido, né? Disponibilizar as informações adequadas para a elaboração dos planos de contingência. Quando foi falado aí, a gente sabe que é um desafio, né? A grande parte dos municípios ainda não tem plano de contingência, né? Fomentar o estudo integrado de usinas em cascata, né? O Rio Paranapanema é um desafio, mas também talvez esteja um pouco na frente pelo fato de ter várias barragens de uma mesma empresa, que é a CTG, né? A gente tem mais outras duas aí, a Enel e a Votorantim, e aí talvez esse seja um trabalho mais facilitado nessa realidade, mas em outros lugares, em outros rios, a gente tem uma diversidade de empresas, e aí é um desafio também que a gente enxerga, tá? E disseminar a cultura de segurança, principalmente naqueles pequenos geradores, como eu falei das CGHs, tá? No próximo e último slide, eu mostro um pouco do detalhe da situação das usinas do Rio Paranapanema aos olhos da ANEEL, tá? Isso é uma questão de declaração de 2020, né? Então, esses dados eles vão ser atualizados agora com relação ao ciclo de 2021, cujo sistema da ANEEL de recebimento de informações já está aberto, né? A gente vai consolidar essas informações. Os empreendedores têm prazos para mandar essas informações até o mês de janeiro de 2022, a gente consolida isso para divulgar para toda a sociedade, né? Bom, então a gente mostra aí a cascata do Rio Paranapanema, né? Em termos de classificação
todas as barragens do Rio são classificadas como do tipo B, né? Dano potencial alto e CRI baixo, com exceção da usina de Paranapanema, da Enel, que é classificada com CRI médio, né? Traz também aí o nível de segurança das barragens, todas normais, também com exceção da Paranapanema, como foi falado, está passando por uma obra de aumento de capacidade de extravasão do vertedouro. Enquanto essa obra não for concluída, ela está classificada como de nível alerta, tá? Creio que a partir do momento do ano que vem, quando a obra for finalizada, o nível de segurança da barragem volta para a questão normal. Temos também aí a evolução da implantação do PAI de cada uma das barragens, né? Então, grande parte já tem plano de trabalho definido, rota de fuga definida, né? Ponto de encontro definido, né? E aí, quando a gente fala de sistemas de alerta, realmente a gente não avançou nesse sentido, e a realização de simulados também, conforme a última declaração de 2020, nenhum tinha sido realizado, tá? Bom, eu concluo então a minha apresentação, me colocando à disposição para eventuais dúvidas aí, segue o contato também, todos os que estão participando do evento, a gente se mostra disponível, não só agora, mas eventualmente no futuro, para qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos. Eu tenho certeza que, como ele está com o dado aí de 2020, que a gente teve bons avanços esse ano e que logo a gente vai estar com o PAI implementado em todas as usinas do Rio Paranapanema, como deve ser.